Agora, apreciando um pouco o que o Senhor falou através do seu servo Paulo a Timóteo, outro jovem, né? Nós temos visto aqui em Gênesis 39, aquele jovem José, no verso 3, aqui dizia, dizendo, vendo pois o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha também aí o verso 2, né? Nós estudamos, e o Senhor estava com José. Verso 5, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Nós lemos ainda o verso 21, o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade. E o verso 23, final, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então note a ênfase do Espírito Santo, o Senhor estava com José, por isso o seu trabalho era próspero, por isso o Senhor abençoou aquela casa, porque José estava ali. Eu gostaria de olhar o que nós temos na palavra de Deus, quando Paulo escreveu a Timóteo algumas verdades importantes para aquele jovem também. Gostaria de aplicar para nós neste segundo tempo de estudo da palavra de Deus. Olhe comigo 1 Timóteo capítulo 1. Assim como José, o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia era próspero, porque ele tomou essa decisão na sua vida de servir ao Senhor. Ele era um jovem de forte convicção. Aqui no Novo Testamento nós temos um jovem também de fortes convicções, Timóteo. E diz a palavra de Deus, quando Paulo escreve a ele então, o verso 5, ora, Timóteo, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Verso 17, ora, o Rei dos reis, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Naufrágio na fé porque não conservou a fé e uma boa consciência. Capítulo 4, verso 12. Paulo continua, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, em 6 áreas, na palavra, no trato com as pessoas, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 6 áreas diferentes. Persiste, Timóteo, em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Capítulo 6, verso 11.
Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, amor ao dinheiro e outras cobiças mais, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, e milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até que a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Agora, 1 João, capítulo 1. 1 João 1. Capítulo 2. 1 João 2. Verso 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Note, jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Verso 14, final. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O jovem, ele precisa ter uma vida pura na presença do Senhor. O próprio apóstolo João diz, no verso 9 do primeiro capítulo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O primeiro passo, mais importante, é a conversão. A conversão a Cristo, quando a sua vida é transformada, é mudada. E a partir daquele momento o Senhor vai então transformando, depois de te dar a salvação e te colocar nessa posição de filho dele, agora com o Espírito Santo, Deus agora deseja trabalhar o seu caráter, a sua natureza. Para o crente não é permitido, não é possível dizer que a gente costuma ouvir no mundo, eu nasci assim e vou morrer assim. Você sabia que eu era assim? Por que casou comigo? Esse é meu jeito, é meu temperamento. O crente não, ele não deve dizer isso. O crente em Cristo, ele foi chamado, sim, ele foi salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas agora o desejo do Senhor é nos transformar à imagem do seu Filho, como de glória em glória. A imagem do seu Filho. Quando nós contemplamos a Cristo, as belezas de Cristo, através da sua palavra, e apreciamos as verdades nela contidas, como a palavra, o verbo é Cristo, toda a palavra de Deus contém Cristo nela. A Bíblia é um livro de um tema só, Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando nós contemplamos Cristo através da sua palavra, aquela palavra, Cristo, as glórias de Cristo são imputadas, são colocadas em nós, naqueles que estudam a sua palavra, que apreciam Cristo na palavra. Então, nós passamos a refletir cada vez mais que estudamos a palavra de Deus, encontramos nela Cristo, passamos a refletir quem? Cristo. Cristo. Isso não é obra humana, isso é obra divina. É obra divina.
E o jovem, ele precisa então entender que a necessidade de estudar a palavra de Deus é uma necessidade essencial, básica, assim como beber água e comer todos os dias. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas, depois da salvação, é que nós sejamos conformados à imagem de seu Filho. Eu nasci assim, mas Deus não quer que eu viva assim, morra assim. Eu sou explosivo, eu sou muito iracundo, ou eu sou muito lerdo, né? Difícil de eu entender e fazer as coisas, mas o Senhor quer mudar isso. O Senhor quer transformar isso na sua vida. E tudo começa na conversão. A conversão a Cristo é uma gloriosa experiência que transforma totalmente a vida de uma pessoa, né? Quanto ao juízo, a salvação, uma nova família, filho de Deus, salvos. Só o verdadeiro Filho de Deus desejará ter uma vida santa, com desejos nobres. Por isso Paulo escreveu aquilo a Timóteo, né? Porque ele desejava que Timóteo então tivesse ainda mais convicção do seu chamado. Timóteo, o Senhor te salvou, mas não foi para qualquer coisa. Você precisa ser um servo de Deus, fiel a Deus, a sua palavra. E você precisa ler a palavra de Deus, estudar, meditar, exortar a palavra de Deus. Você precisa realmente viver a palavra, não apenas entender a palavra. E a nossa fé e nosso viver em Cristo é chamado em Romanos capítulo 12, verso 1, de o culto racional. Se é racional, irmãos, deve ter uma solução para cada problema que surge na vida do crente. Racional fala da razão. Nós não servimos a Deus. Claro que muitas coisas nós não podemos entender com a razão, mas nós não servimos a Deus como robôs, repetindo o que os outros falam. Não, precisa ser assim porque o teu irmão falou que é. Não. Essa palavra precisa entrar aqui no entendimento, no intelecto. E ela vai fixar no intelecto quando ela descer para o seu coração. As raízes estão no coração. As raízes estão no coração. E ela brota aqui na mente, nas palavras, nas ações, na prática. E se é racional, então, o nosso viver, ele precisa, então, estar fincado, baseado, alicerçado no entendimento para cada necessidade da nossa vida, entendimento na palavra, nas escrituras, em qualquer assunto, em qualquer área. Por exemplo, se o crente não consegue controlar seus pensamentos e ações, há algo errado, precisa ser corrigido. Paulo fala, nós lemos no capítulo 1 de Timóteo, né, o primeiro verso que lemos, verso 5, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O fim do mandamento é o quê? O amor de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Ou seja, toda a lei de Deus se cumpre nisso, em viver no amor de um coração puro, uma consciência boa, uma fé não hipócrita, não fingida, mas uma fé verdadeira. E Hebreus também nós lemos ali no capítulo 12, verso 14, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. O jovem crente, ele buscará ter uma vida oculta juntamente com Cristo, conforme lemos em Colossenses 3:3, né? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então veja só, que interessante, nós estamos mortos para o mundo, para o pecado, mas o que? A nossa vida está escondida com Cristo. Onde Cristo está?
Não aguarda. Mortos para o pecado e a nossa vida escondido lá, com Ele, com Cristo exaltado. Por isso, quando Paulo escreve aos irmãos, ele diz: então, se vocês já ressuscitaram com Cristo, e se a vossa vida está escondida com Cristo, buscai as coisas que são de lá, onde a vossa vida está escondida. Pensai nas coisas de cima, não nas que são da terra. Por quê? Porque a nossa vida está escondida lá. Mas olha só, a nossa vida está escondida lá, mas onde nós refletimos agora, antes da volta de Cristo, essa vida? Aqui. Já viu a função da lua? O sol brilha, a terra está escura, o sol brilha na lua. E tem noite que eu acordo, às vezes de madrugada, e fico impressionado, parece que está de dia. E eu olho para cima a lua, refletindo aquela luz na terra. Você consegue ver a distância. Né? Nós, então, não possuímos luz própria, a lua. Nós devemos, a nossa vida está escondida com Cristo, nas regiões celestiais, com Ele. Mas Ele deseja neste tempo, quando Ele deseja salvar almas neste mundo, que a nossa luz, refletindo Cristo, brilhe aonde? No mundo, na terra, aqui na terra. E é justamente isso que Paulo fala ao jovem Timóteo, né? Ele desejará ter uma vida oculta juntamente com Cristo, refletindo este Cristo aqui neste mundo, para que mais pessoas conheçam Cristo como Salvador, para que o nome dele seja honrado no meio do seu povo, adorado até a volta dele, né? Pois uma vida santificada nos levará a ter um controle dos seus desejos e emoções, um caráter estável, conforme expressou o salmista, né? No Salmo 37, ali ele disse, Salmo 37:4, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Esse verso, irmão, é muito importante, eu acho muito interessante. Ele mostra que o primeiro passo a ser dado pelo jovem é: agrada-te do Senhor. Te agrada do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. É justamente isso, né? Deleita-te no Senhor. É a primeira afirmação. É a primeira expressão. Deleita-te no Senhor. Te agrada nele. Como José, como Timóteo, em que esconderam a sua vida em Cristo. Fortes convicções nele, na palavra dele. Então, agrade e encha de alegria o coração de Cristo, o amado das nossas almas, né? Em primeiro lugar, sirva a Deus com um coração puro. Antes de tudo, busque a presença de Deus. Busque andar em conformidade com a sua palavra, conforme Mateus 6:33. Busque o primeiro lugar, o reino de Deus. A primeira expressão é: buscai primeiro o reino de Deus. Depois vem as outras coisas. As demais coisas não serão acrescentadas, né? Esse verso em Mateus é o correspondente aqui em Salmo 37. Deleita-te no Senhor primeiro. E qual que é a frase seguinte? E depois, esse Senhor concederá o que deseja o teu coração. Mas Filipe, mas o coração do homem não é mau? Não é enganoso mais do que todas as coisas? Como que a palavra de Deus diz que Ele vai me conceder o que deseja o meu coração? Mas Ele faz isso quando a primeira condição está preenchida. Quando você deleita a sua vida, o seu coração no Senhor, quando o seu coração está, a palavra batismo é isso, né? Imergido, inserido na vontade de Deus, Ele vai conceder o que deseja o seu coração.
Seu coração é dele, tomado por ele. Seu coração está dominado por ele. Ele vai dirigir a sua vida, como tem dirigido as nossas vidas, quando estamos dentro da vontade do Senhor. E o jovem, da mesma forma, solteiro, ele deseja servir ao Senhor, casar. Como que ele vai fazer isso? Deleita-te no Senhor. Coloca o seu coração dentro da vontade de Deus. Se agrada dele. Enche o seu coração da sua palavra. Confesse todo o pecado. Confesse toda a imoralidade, se há. E se preserve, se guarde dentro da vontade de Deus. E aí, então, a promessa do Senhor vem depois da primeira condição. A primeira condição é essa: deleita-te, agrada-te no Senhor. E depois Ele satisfará os desejos do teu coração. Portanto, o grande desejo e o objetivo de todo jovem crente deve então ser deleitar-se no Senhor. Deleitar-se no Senhor. Servir ao Senhor, se alegrando, se deleitando nele. Creio que todo jovem, ou a maioria, deseja um casamento feliz. Isso não acontece de qualquer forma, mas tem início deleitando-se no Senhor. Sobre qualquer assunto da sua vida, é no Senhor, buscando a direção dele, deleitando-se, satisfazendo todo o seu coração no Senhor. O Senhor mostrará que o jovem solteiro, antes de receber do Senhor uma esposa ou um esposo sábio, precisará vigiar seus pensamentos e ações, né? Paulo, por exemplo, escreveu aos irmãos da Galácia, no capítulo 6, verso 7, dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer ou zombar, porque tudo o que o homem, o jovem, semear, isso também ceifará e colherá. Então nós estamos semeando, irmãos, é no Senhor. Mas se não for no Senhor, fora dele, nós vamos colher fora do Senhor. Nós vamos colher na carne. Por isso nós precisamos semear no Senhor. Se agradar a Ele, em primeiro lugar. Viver nele, né? Jamais brinque de namorar, por exemplo. A Bíblia não tem esse termo no sentido que o mundo usa, né? A Bíblia usa noivar, casar. Você pode usar namorar desde que exista no namoro o compromisso de casamento. Está fora dos padrões das Escrituras começar um namoro por começar. Eu gostei de você, quer namorar comigo? Às vezes vive até uma vida pura, mas no namoro sem qualquer compromisso quanto a casamento, não é bíblico. Você quer namorar comigo, mas eu quero namorar com você, se quiser usar o termo namorar ou noivar, né? Mas com o objetivo, casar com você. Casar com você. Seria até interessante até pedir na direção do Senhor quanto a uma data precisa, né? Eu posso casar com você daqui a um ano, se o Senhor permitir. Mas tendo este foco, este objetivo, né? Jamais foi desejo do Senhor que dois jovens comecem a namorar simplesmente para satisfazer apetites e desejos naturais da carne. Isso não é bíblico. Esse apetite, esse desejo natural do homem, ele é lícito apenas no casamento, nem no namoro, nem no noivado, no casamento. E esse é um assunto muito importante, porque um jovem que não entende essas coisas, ele começa muito ruim a sua vida conjugal, relacional, aqui neste mundo. E eu tenho visto, na nossa região, por exemplo, a quantidade de
adultério, divórcio e adultério. Cartas e cartas sendo lidas. E aí quando você vê a história e lembra, não, mas começou um namoro errado, às vezes caiu, foi restaurado, voltou, casou. E as consequências às vezes surgiram lá na frente. Não teve entendimento da seriedade dessas coisas, né? Mas essa é a vontade de Deus, né? Não brinque com isso. Não brinque com o sentimento dos outros. Um casamento feliz é precedido de um noivado, um compromisso sério de casamento. A Bíblia não aprova, então, namoro sem propósito de casamento. Tem intimidades que são exclusivas do relacionamento conjugal, né? Lembre-se sempre, o que o homem semear, isso também ele fará. Semear na carne poderá trazer sérias consequências futuras. O jovem não deve se envolver num namoro com alguém que você não tem certeza e segurança ser a pessoa que o Senhor escolheu. Se realmente é ela a sua futura esposa ou futuro esposo. E ele deveria iniciar um noivado, um relacionamento, já tendo certeza disso. Convicção, né, o que nós aprendemos hoje, é a verdade a respeito de um assunto que me convenceu. Eu fui vencido por aquela verdade, eu tenho certeza. E aí você então faz este compromisso quando ambos têm esta convicção, essa certeza que o Senhor dá. O Senhor dá. Quantos jovens sofreram ou sofrem anos, né? Causaram sofrimento em outros porque acreditaram no amor à primeira vista, né? A paixão, a carne, né? E na juventude, então, ainda não estão totalmente maduros para definirem, reconhecerem o que é apenas uma paixão, né? O que é da carne, o que não é, né? E se você parar para pensar, as decisões mais importantes que um homem, né, toma, né, quando ele cresce ouvindo a palavra de Deus, falando de um crente em Cristo, é na juventude, né? Tomar a decisão de decidir estar ao lado ou não de Cristo, converter-se a Ele na juventude, depois batizar, e depois servir, e depois casar. São decisões que são tomadas, na maioria das vezes, na juventude. Por isso é importante ter um pai e uma mãe espiritual ao lado, avós, irmãos, irmãs, para conselhos, para que aquele jovem, então, possa tomar as decisões mais importantes da sua vida, estando baseado, alicerçado em conselhos espirituais de homens e de mulheres espirituais. E muitos sofrem porque no futuro, depois de um tempo, porque tiveram relacionamentos esporádicos, namoros por namoro, né? E aí depois aí um casou, o outro casou, e a gente sabe, né? Aqui ficam aquelas lembranças, né? Eu namorei aquela mulher, fiz isso, fiz aquilo. É muito ruim, é desagradável. Eu já ouvi pessoas dizendo que isso não não honra o Senhor, sabe? O testemunho fica, de certa forma, manchado, né? Mas o Senhor deseja, então, que pensemos também nessas coisas, né? Sejamos, então, sinceros e entreguemos nas mãos do Senhor a nossa vida e os nossos desejos, as nossas vontades quanto a esses assuntos também, para que lhe agrademos em tudo, né? Desejamos às vezes um romance apenas pelo que vimos, mas a visão é enganosa, assim como é a formosura. Lembrando sempre do que
nós temos ali em 1 Samuel, né, quando aquelas palavras tão conhecidas, 1 Samuel 16, reconhecendo que o Senhor não vê como vê o homem, né? 1 Samuel 16 e 7, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Infelizmente, muitos jovens e adultos estão envolvidos em imoralidade, presos ao pecado, porque ainda quando crianças, jovens, desenvolveram o hábito de consumir vídeos, filmes, literatura imprópria, por exemplo, né, que exaltam a infidelidade, a luxúria, a lascívia, encheram as suas mentes com o lixo do mundo. Seus pais não tiveram a sabedoria ou o tempo necessário para encher a mente deles com a boa semente da palavra de Deus. E o lar, a casa não foi um lar onde essa semente foi cultivada, foi regada com a palavra de Deus, com lágrimas, né? Ou como lemos a respeito de Ana, né? 1 Samuel 2 e 30, que diz: disse o Senhor Deus, portanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. O desejo do Senhor é que a nossa casa, os nossos lares andem diante do Senhor. E Paulo falou ali em Filipenses também, no capítulo 4, no verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensar. Então, o nosso lar deve ser o lugar onde essas coisas são ditas, ensinadas aos nossos filhos, né? Enchendo a mente deles e regando a semente que estão nos seus corações para que possam crescer, brotar, germinar e dar muitos frutos, né? O homem, uma frase que eu acho interessante: o homem torna-se naquilo que pensa. O homem torna-se naquilo que pensa. E podemos acrescentar também: o homem pensa aquilo que ele lê, ouve e vê. Porque os nossos pensamentos são enchidos com aquilo que lemos, ouvimos e vemos. Se você deseja tornar-se uma pessoa nobre e digna, nunca faça o que todo mundo faz, né? Tenha princípios honrosos e elevados, caso contrário, acabaremos abandonando as coisas do Senhor, a igreja, né? O ajuntamento do povo de Deus, o lar, a esposa e tantas outras coisas. Por quê? Porque nós não alimentamos e guardamos essa palavra no coração. Os nossos pensamentos, eles foram moldados por outra coisa que não foi a palavra de Deus. Lemos, ouvimos e vemos tantas coisas neste mundo, mas o que deve permear a nossa mente, o nosso coração, deve ser a palavra de Deus. Por isso Paulo exortou Timóteo, né, na segunda carta, 2 Timóteo 4:10, ele diz: porque Demas me desamparou. E onde estava o amor de Demas?
no mundo, amando o presente século. Por que Demas chegou nessa... a vida dele foi caracterizada por isso, o amor ao presente século. Será que foi do nada? Foi um acaso? Não, Demas, antes de amar o presente século, ele regou a sua mente, os seus olhos, o que ele ouviu, viu e pensou. Regou com as coisas do mundo, com a ganância do mundo, a avareza. Ele foi infiel ao Senhor. Ele desamparou o servo de Deus. Estava viveu para o Evangelho. E amou o presente século. E foi para Tessalônica. Tá? Abandonou o apóstolo Paulo. Mas nós temos observado como devemos então agradar ao Senhor. Deleitar-se no Senhor, como José e como Timóteo. Para que o Senhor possa então guiar e dirigir toda a nossa vida. Ele vai fazer o que deseja o nosso coração, quando estivermos totalmente deleitando-se nele. Os irmãos mais velhos, casados, todos nós, como podemos agradar ao Senhor? Como saber se o Senhor está dirigindo a minha vida? No meu trabalho, nos meus relacionamentos, nas mudanças de um lado para o outro, de cidade em cidade, se estou deleitando-se no Senhor. E aí o Senhor então dirige a sua vida, guiando o propósito do seu coração, Que o Senhor possa nos ajudar a entender a sua palavra e termos estas convicções para que em tudo possamos agradar. Amém. Amém.